Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, abra aí sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Como eu tenho dito aos irmãos, eu estou fazendo uma leitura da Bíblia, pretendo terminar essa leitura até o final do ano, e no decorrer da leitura, no decorrer da leitura a gente vai marcando passagens que falam ao nosso coração, e ficamos aguardando a oportunidade para ministrar esta palavra. E hoje, o texto que nós vamos usar, o texto que nós vamos ler para meditarmos, é o texto de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao verso 48. Quero convidar você a se colocar de pé, para nós lermos a palavra do Senhor, e nós vamos juntos ler o texto de Lucas, capítulo 23, verso 39 ao 48. Um outro texto que eu também escolhi, também li e encaixei aqui nessa reflexão, de 1 Timóteo 1, versículo 12 a 13, e Lucas 8, de 1 a 2. Mas vamos lá, Lucas 23, do 39 ao 48. Podemos ler? Diz assim, o tema da nossa mensagem: olhe para Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem, é o tema da nossa reflexão. Olhe para Jesus. Que você possa parar e olhar para Jesus. E olhar para Cristo. E olhar para o Redentor. E olhar para o Salvador. Olhar para aquele que entende as nossas aflições, aquele que entende as nossas fraquezas e as nossas limitações, olhar para aquele que conhece as nossas dores. Jesus, ele sabe o que nós enfrentamos, porque ele enfrentou, e ele se saiu vencedor. E a vitória que ele conquistou para todos nós. Ele conquistou para você, ele conquistou para mim, e nós podemos olhar para ele. E quando nós olhamos para ele, nós somos abençoados por tudo aquilo que ele conquistou para nós. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. 1 Timóteo 1, 12, 13. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mal, alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Lucas 8, de 1 a 2. E aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele.
e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Amém? Os irmãos podem sentar. Esses textos têm algo em comum. E o que há em comum nesses 3 textos? Pessoas que eram pecadoras, pessoas que praticavam o mal, pessoas que eram terríveis, pessoas que, na visão de alguns, não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. O primeiro desse personagem era um homem que estava condenado juntamente com Jesus e preso em uma cruz da mesma forma como Jesus estava. Um homem que foi condenado pelos seus crimes, um homem que foi condenado por seus erros, pelas faltas que cometeu, um homem que estava ali naquela cruz preso, não injustamente, mas pagando por aquilo que cometeu. E o segundo personagem é aquele que nós conhecemos hoje como o apóstolo Paulo. Porém, se você olhar a narrativa de 1 Timóteo 1, 12 e 13, você vai ver que o próprio apóstolo Paulo vai dizer quem ele era. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era injurioso. Ou seja, o apóstolo Paulo está assumindo a posição de uma pessoa que era indigna, uma pessoa má, uma pessoa que aos nossos olhos não merecia uma oportunidade ou uma chance, porque nós somos assim. Nós julgamos as pessoas por aquilo que elas fazem, ou por aquilo que elas representam, ou por aquilo que elas são. Nós temos essa habilidade de fazer que não nos foi dada por Deus, mas assim mesmo nós fazemos, que é julgar os outros. Então, na nossa visão, o apóstolo Paulo não teria nenhuma condição, nem nenhuma chance, porque ele era um homem blasfemo, era um homem perseguidor, era um homem injurioso, ou seja, um homem que fazia com que os outros sofressem, porque não faziam aquilo que ele queria, ou não acreditavam naquilo que ele acreditava. E acabava levantando injúrias contra as pessoas que eram contrárias a ele, ou as suas ideias, ou a sua fé, ou a sua religião. Mas ele diz que mesmo assim, ele alcançou misericórdia. E o outro personagem, ou a outra personagem, são algumas mulheres, mas eu quero destacar aqui Maria, chamada Madalena. O texto diz que essa Maria, chamada Madalena, tinha com ela 7 demônios. E eu, assistindo um vídeo falando sobre Maria Madalena, o articulador do vídeo diz o seguinte: uma pessoa, ela é terrivelmente oprimida por um demônio, imagina por 7. Imagine uma pessoa oprimida por 7 demônios. Como era essa mulher? Quão terrível era a vida dessa mulher, as ações dessa mulher, o comportamento dela, a atitude dela, quão terrível não era. Então estamos aqui diante de 3 personagens que nós poderíamos dizer que são pessoas indignas, pessoas pecadoras, malfeitores, pessoas que praticavam o mal, pessoas que estavam sofrendo por causa das consequências de suas ações. Esse camarada que está na cruz aqui junto com Jesus, ele vai dizer para o seu parceiro: rapaz, você não teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, estamos aqui com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ou seja, nós estamos aqui padecendo porque nós praticamos o mal.
E estamos aqui condenados a essa morte terrível por causa da nossa condição. Pessoas que, se nós fôssemos fazer uma avaliação, nós diríamos: olha, essas pessoas aí não tem jeito. Não tem jeito. Só que esses três personagens que têm a vida, assim, de alguma forma incomum, de práticas de pecado, de distanciamento de Deus, de maldade, porque eram pessoas que praticavam maldades. Essas pessoas que tinham essa situação de vida, essa prática, esse comportamento incomum, fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa. Olharam para Jesus. Olharam para Jesus. O primeiro, ele olhou para Jesus que estava ao seu lado. Jesus estava ali crucificado ao seu lado, ao lado dele, e ele está ali também padecendo, e de repente o amigo zomba de Jesus dizendo: ó, tu é o Cristo mesmo, tu é Deus mesmo, tira a gente daqui, salva a gente dessa. Tipo assim, tu está na mesma condição que a gente, meu irmão, ajuda a gente. Só que Jesus não estava na mesma condição que eles. Jesus estava ali injustamente. Jesus estava ali pagando o preço, sabe do pecado de quem? Deles dois e os nossos. Jesus, ele foi condenado injustamente e foi para aquela cruz injustamente, mas era necessário que assim o fosse, para que eu e você, para que nós tivéssemos o quê? Liberdade no Senhor. Liberdade que o Bruno cantou aqui. Para que fôssemos livres da condenação do pecado, para que fôssemos livres da morte. Ele não estava na mesma condição daqueles dois homens, mas um deles achou que estava. Olha, tira a gente daqui, zombou de Jesus, safa a gente dessa. Mas o outro olha para Jesus e reconhece que Jesus é o Senhor, e reconhece que Jesus é o Salvador. E isso é perfeitamente perceptível quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele olhou para Jesus e viu que Jesus era o Salvador. Ele olhou para Jesus e viu que Jesus era o Messias, o ungido que veio para tirar o pecado do mundo. Ele olhou para Jesus e viu em Jesus a salvação. E ele disse: Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque cometi males, mas o Senhor nenhum mal cometeu. Senhor, lembra-te de mim. Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, socorre-me. E o texto diz que Jesus olha de volta. Ele olha para Jesus e pede salvação a Jesus. E Jesus olha de volta para ele e diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo foi uma situação um pouco diferente, não estava crucificado, mas ele estava com uma carta em suas mãos que permitiam a ele que ele prendessem as pessoas que proferiam o nome de Jesus, ou que pregassem o nome de Jesus, ou que se dissesse discípulo de Jesus. E aquela carta dava a ele autoridade para pegar essas pessoas e levarem elas presas, e maltratar essas pessoas, e ferir essas pessoas. E ele pega uma carta e sai em direção a Damasco. Ele sai em direção a Damasco para poder prender os irmãos que ali estavam, ou prender a igreja que ali estava reunida. E no meio do caminho diz o texto da palavra de Deus, que ele tem um encontro com Jesus, e ele olha para Jesus. Ele tem um encontro com Jesus, aquele homem que era blasfemo, aquele homem que era perseguidor, aquele homem que era mau, que era injurioso. Ele tem um encontro com Jesus de Nazaré. Jesus aparece diante dele, Jesus aparece na frente dele, e ele cai no chão prostrado, porque teve um encontro com o Salvador do mundo, com o Redentor. E o que aconteceu, irmãos? Caíram-se-lhe as escamas dos olhos, porque a maldade que praticava, as perseguições que fazia,
as injúrias que cometiam eram por causa das escamas da religiosidade que estavam em seus olhos. Mas aquelas escamas caíram, e ele passou a ver Jesus como Jesus realmente é. Ele passou a enxergar a Jesus, a glória, o poder, a majestade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus do impossível, que faz o impossível por nós. Foi um encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, Saulo, e agora Paulo teve com o Senhor Jesus. Ele passou a ver, ele passou a enxergar. Quando ele olhou para Jesus, as escamas dos olhos dele caíram, e ele passou a enxergar, e ele passou a ver. A outra mulher, ou a mulher, chamada Maria Madalena, também encontrou-se com Jesus. E quando ela encontrou com Jesus, a libertação chegou à sua vida. Quantas são as pessoas que se encontram oprimidas, como Maria Madalena estava? E uma pessoa que está terrivelmente endemoniada, vive uma vida de conflitos, vive uma vida de dores, vive uma vida de sofrimento, vive uma vida de angústia, vive uma vida de temores. Não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade, vive atormentada 24 horas por dia. E era assim que Maria Madalena vivia, até que ela teve um encontro com Jesus. E quando ela olhou para Jesus, Jesus a libertou daqueles demônios, e agora ela estava livre, livre para poder ver, livre para poder enxergar a bondade de Deus, o amor de Deus, a paz do Senhor. Tanto viu que começou a andar atrás de Jesus e a seguir a Jesus. O texto nos mostra, esses textos nos mostram, irmãos, que quem olha para Jesus é abençoado. Quem olha para Jesus é abençoado. Quando eu estava em casa, preparando essa mensagem, eu comecei a escrever, e escrevi aqui algumas linhas. E eu acho que isso é um poema, não tenho certeza, mas eu escrevi. Se for um poema, vocês vão dizer que é um poema. Se não for também, não tem problema nenhum não. Eu escrevi com o coração. Eu escrevi assim: olhe para Jesus. Quando estiver sem saída, quando estiver perdido, quando estiver sem rumo. Por quê? Porque essas pessoas olharam para Jesus. Aquele homem que estava lá na cruz do Calvário, ele estava perdido. Aquele homem que estava lá na cruz do Calvário, a vida dele perdeu o rumo, perdeu o sentido. E agora ele estava sendo condenado à morte. Ou seja, final, acabou, fim de papo para você. Fim de papo para você. Lockdown, está preso. Está preso. Não pode mais sair. Não pode mais sair. Mas quando você estiver sem saída, quando você estiver perdido, quando você estiver sem rumo, quando o medo tentar te paralisar, quando a morte vier lhe deter, quando estiver desamparado, sem sustento, condenado, e se também desenganado, olhe, meu amado, veja ao seu lado Jesus, o Cordeiro imolado. Olhe para Jesus quando perder a esperança. Olhe para Jesus quando o sofrimento for por conta da intolerância. Olhe para Jesus quando faltar confiança. Olhe para Jesus na tormenta ou bonança. Olhe para Jesus no caminho ou no desvio. Olhe para Jesus quando estiver em paz ou sem auxílio. Olhe para Jesus, mesmo que não seja capaz. Olhe para Jesus, o Cordeiro sem culpa, que em seu lado jaz. Olhe para Jesus e veja-o em agonia, sofrimento, tormento e dor. Jesus Cristo crucificado, que em obediência e amor seu Espírito entregou. Ele, por Deus, foi exaltado e se tornou o Salvador de um homem verdadeiramente condenado. Quem olha para Jesus crucificado não vai ver sofrimento, não vai ver ódio e nem dor, não verá vingança nem qualquer rancor. Quem olha para Jesus crucificado não verá injustiça, nem o fim da história, muito menos perder de vista a coroa de sua glória. Verá com certeza a vitória do Rei, que compartilha agora
e sem qualquer demora o paraíso divino, o novo lar que com ele estarei. Seja o que for, seja onde estiver, ao olhar para a cruz e encarar Jesus, aceitando Jesus, direção acharás, e na cidade de luz para sempre o verá. Meu amado, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O ladrão olhou para Jesus que estava ao seu lado e foi salvo. E foi salvo. Paulo olhou para Jesus e as escamas dos seus olhos caíram. Maria, que tinha 7 demônios, olhou para Jesus e foi liberta. Quem olha para Jesus, é abençoado. E sabe por quê? É abençoado. Sabe por que é abençoado quem olha para Jesus? Porque quem olha para Jesus, irmãos, arrepende-se dos seus pecados. Não tem como não se arrepender. Por que aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? Por que ele entrou em embate com seu amigo, com seu colega, talvez colega de crime, e disse: rapaz, tu não teme a Deus não? Nós estamos aqui porque praticamos o mal. Ele reconheceu que era o quê? Pecador. Então quem olha para Jesus reconhece que é pecador. E você já reconheceu que você é pecador? Você já reconheceu? Essa lá na casa de recuperação, né, Robert? Reconhecer que está doente. Reconhecer que precisa de ajuda. Enquanto a pessoa não reconhece isso, não tem como ajudar. Não tem como ajudar. Tem como ajudar alguém que acha que não precisa de médico, que não precisa de remédio, que não está doente, que não precisa de nada? Não tem como ajudar. Mas a pessoa, quando ela reconhece que é pecadora, ela se arrepende dos seus pecados. E aí a gente começa a auxiliar, começa a ajudar. Sabe por quê? Porque quando você olha para Jesus, você vê Jesus um inocente. Você vê em Jesus uma pessoa de muito amor e um amor incondicional. Quando você olha para Jesus, você vê entrega, e isso constrange você. Quando você olha para Jesus e vê que Jesus morreu injustamente, como aquele homem olhou e viu que Jesus estava ali, injustamente, que Jesus estava ali, sem culpa alguma, você se constrange e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sim, Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. Tu não, Senhor. Tu és inocente. Tu és um Senhor que nos ama, porque se o Senhor não nos amasse, não se entregaria da forma como se entregou por nós. Então, quando olhamos para Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós olhamos para Jesus, nós pedimos perdão por nossos pecados. Quem olha para Jesus pede perdão: Senhor, me perdoa, porque tu está aí por minha culpa. Senhor, me perdoa, porque tu estás aí por causa dos meus pecados. Senhor, me perdoa, porque o Senhor está aí por causa dos meus erros. Quando nós olhamos para Jesus e vemos Jesus crucificado, sofrendo por algo que Ele não fez, a gente reconhece: olha, eu sou pecador e eu preciso do teu perdão, Senhor. Porque eu sou culpado do Senhor estar aí. Eu sou culpado do Senhor estar preso aí. Quem olha para Jesus recebe, irmãos, remissão dos pecados. Quem olha para Jesus recebe remissão dos pecados. Você tem noção do que é remissão do pecado? Tem ideia do que é isso, remissão do pecado? Tem gente que não tem, não. Remissão do pecado, sabe o que é? Jesus está anulando. Ele está anulando todas as acusações contra você, toda a culpa, toda a dívida que você tem. Ele está anulando, Ele está cancelando, porque Ele tomou sobre si. E aí Ele paga o preço no nosso lugar. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós ganhamos remissão do pecado. E aquele homem ganhou remissão dos seus pecados, porque aquele homem, Jesus disse para ele: olha, filho, hoje você, para muitos aí você não merece o paraíso. Para muitos aí, olha, pastor, ele não foi batizado. Olha, pastor,
ele não tomou ceia, pastor. Pastor, ele não participou da escola bíblica dominical. Pastor, ele não tem a carteirinha de membro. Pastor, ele não fez isso ou não fez aquilo. Jesus não olhou para ele dessa forma. Jesus olhou para ele da forma como ele olhou para Jesus. E Jesus disse: meu filho, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, Deus perdoa os seus pecados e te santifica. Deus perdoa os seus pecados e te santifica. Sejam quais forem os seus pecados, sejam quais forem os seus erros. O apóstolo Paulo, sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi escolhido para ser ministro do Senhor, de perseguidor, de injuriador, de alguém que praticava o mal contra a igreja. Agora ele se tornou ministro. O Senhor escolheu ele para ser ministro, para servi-lo. Sabe por quê? Porque o Senhor apaga as nossas transgressões, o Senhor apaga os nossos pecados, os nossos erros. O Senhor tem misericórdia de nós. Ele tem este poder. O nosso Jesus tem esse poder. Poder de perdoar pecado, poder para redimir, poder para salvar, poder para transformar a derrota em vitória, poder para transformar a condenação em misericórdia e perdão. Esse Jesus é quem nós vemos, para quem nós olhamos. Para quem nós olhamos. Esse Jesus pode te dar entendimento, clarear sua mente, pode te libertar do poder das trevas, pode te livrar da escravidão. Esse Jesus que estava crucificado, mas estava ali com um propósito de salvar. Se você olhar para Jesus, se você olhar para Cristo nesta noite, os teus pecados serão perdoados. Não importa o que você tenha feito, não importa como tenha sido sua vida até aqui. Não importa. Não importa como você tenha vivido até aqui, não importa. Não importa se você já foi membro ou se não foi membro, se você já foi isso ou já foi aquilo, não importa. O que é necessário é você simplesmente olhar para Jesus, reconhecer que você é pecador, pedir perdão a Ele pelos seus pecados, e Ele irá apagar todas as suas transgressões, todos os seus erros, irá santificar você, irá transformar você numa nova criatura, irá transformar você num homem de Deus, num homem abençoado por Deus, numa mulher abençoada por Deus, numa mulher que exalta o nome do Senhor, num homem que glorifica o nome do Senhor. Jesus vai transformar a sua vida, se você tão somente olhar para Ele e pedir perdão e reconhecer os seus erros e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se você fizer isso nesta noite, Jesus vai olhar de volta para você e vai dizer: hoje mesmo, meu filho, você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. É a palavra que você vai ouvir do Senhor, se você olhar para Jesus. Olhar para Jesus como aquele homem que estava ali pendurado. Olhar para Jesus como o apóstolo Paulo olhou quando Saulo encontrou no meio do caminho. Ele olhou para Jesus, e aquela visão de Jesus fez os seus olhos brilharem. Acabou aparecendo o que estava por detrás dos seus olhos, que eram escamas, e aquelas escamas caíram. E depois que aquelas escamas caíram, ele pôde ver Jesus como Jesus realmente é. E se você fizer isso nessa noite, se você fizer isso desse jeito, você vai poder entrar no reino que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo.